E aí, Capelani aqui, e nesse vídeo eu quero contar para você que eu descobri a IA que opera atrás do Lovable. Eu quero te mostrar como você consegue operar sem o Lovable. Qual é o motor de IA por trás do Lovable? Para quem não sabe ainda, e eu, junto com você, estou desbravando isso, o Lovable ele não tem uma IA própria. Então, você e eu podemos criar Lovables aí, né? A gente pode criar um SaaS onde puxa esse motor dessa IA e você seleciona e você traciona e você vende algo em torno disso. O Lovable faz isso. Então o motor que ele usa é o Cloud, ele é o Cloud 4.0 e a partir deste motor que ele puxa isso, ele consegue com essa informação colocar prompts, refinar prompts e treinar esse motor de IA para que execute da melhor maneira possível. Olha que legal. O que você pode fazer aqui, né? Eu já vou começar explicando que o Cloud eu assinei aqui para fazer esse bate-papo aqui com vocês. Então, aqui você tem a aba de conversas, você tem aqui a aba de projetos, você tem aqui a aba que são os artefatos, eles chamam de artefatos, o que seria propriamente a questão do Lovable, né? Então a gente tem gerador de QR Code, a gente tem aqui o Vibe Code em todas essas plataformas aqui, até jogos, né? Então é interessante que aqui no artefato, ele criou aqui um artefato, eu criei o Coda, justamente para testar aqui. Então você tem funcionalidades muito similares a que você tem no Lovable. Então você tem aqui o chat, aqui notei algumas questões a mais, que ele consegue integrar, por exemplo, o Google Drive, coisa que nativamente o Lovable não consegue, você tem que fazer integrar e criar APIs nisso, né? O GitHub o Lovable já consegue atender, ele faz a captura de tela, aqui faz o upload de arquivo também, né? Então aqui você tem algo muito similar ao que o Lovable apresenta, né? Aqui você pode estar publicando, daí você faz basicamente a mesma publicação que o Lovable faz também, muito parecido. Copia o link aqui, e aqui é como é que está funcionando. Então essa aqui que eu criei o Coda é só um primeiro teste para mostrar para vocês. Então tudo isso aqui está funcionando, muito legal no Cloud, tá? Então é o mesmo motor que o Lovable usa, como eu comentei. Então a gente tem aqui os projetos, os componentes aqui. Ele tem bugado um pouco, por exemplo, que ele vai mais para cima. É um erro que ele não entendeu, assim como tá essa parte aqui que não era para estar. Mas os projetos aqui, ó, tá funcionando no projeto, o framework qual o React e qualquer outro código que você puder, eu fiz aqui um teste, né, justamente para entender os componentes aqui, quais componentes, quais modais, se você quer, o design system, os templates, tudo isso aqui foi com pequenos prompts, né. O que que eu fiz, e eu vou até testar aqui para vocês. O que que acontece? Você conecta aqui, e essas configurações todas do Coda, né, é o aplicativo que eu fiz de teste. Então você consegue conectar o domínio, o framework, a região, como se fosse de fato uma hospedagem já de dentro da plataforma, algo relacionado a um Lovable Wix, né? Opa, voltei demais. Então esse aqui é o aplicativo que eu fiz de teste. Vou mostrar para vocês um fight real entre o Lovable e o Cloud com o mesmo prompt, como eu comentei. Então aqui você tem as conversas, como você tem conversas com o ChatGPT, que talvez você esteja um pouco mais familiarizado, bem próximo disso, né? Então você abre aqui, fecha, aqui o começar do zero. Então, vamos voltar aqui nos projetos, no artefato. Quando clica em meus artefatos, você clica em novo artefato e você seleciona aqui o que você quiser. Então comece do zero, quiz ou pesquisa. Então, baseado nos prompts que você vai selecionar aqui, o que ele faz? Ele cria caixinha de perguntas para entender o que você deseja, baseado no que você deseja, ele vai criar. Como a gente já tinha algo em mente aqui, eu peguei e já criei do zero, e eu dei o prompt para ele, o mesmo que eu vou te mostrar que eu dei também para o ChatGPT, inclusive com a imagem, tá? Aqui, ó, a versão 2. Como é que está o aplicativo aqui, como é que está o aplicativo no Lovable. O mesmo aplicativo no Lovable. Então a gente tem no Lovable, você já talvez
clicando nesse vídeo tem mais familiaridade, né? A gente tem algo muito similar, que é essa barrinha aqui que você consegue puxar de um lado para o outro. Você tem a aba de deixar, você tem GitHub, Supabase, enfim, é bem tranquilo. E aqui são as abas na qual você tem. Isso me ajuda bastante. Eu utilizo bastante essa função, coisa que o próprio Cloud, que é o motor da Lovable, não tem. Vamos lá. Então vamos entrar aqui na Cloud, entrar com conta Google, não tem nada aqui, então ele já entrou. Então o mesmo prompt, ele bugou um pouquinho a foto aqui, tá vendo? A foto não foi. Tem a questão da home aqui, tem a questão do mapa. Então eles não entenderam o prompt, mesmo pedindo para refinar no ChatGPT, não foi tão claro nessa primeira versão de que era para ser um mobile. Eles não entenderam. Então a gente tem a questão aqui de buscar, que não está funcionando, os alertas, o perfil está funcionando aqui também, mas sem fotos. Então ficou para um primeiro prompt ok, sem muitas delongas, né? E mesmo que ele utilize como versão 2, tá? Ele errou a versão 1, ele utiliza como versão 2. Então, antes de falar do Lovable, o que eu estressei ao máximo para passar para vocês hoje de diferença brutal entre usar o Cloud para isso e usar o Lovable. O Cloud, ele basicamente faz a mesma coisa com os prompts, mas ele tem um problema, que é um problema seríssimo do Cloud, que chega a dar certa irritabilidade, é que você vai estar criando, e é normal você dar diversos prompts para ficar bem feito. Então, ainda mais próximo ao refinamento, você vai ver que se você vai entregar um projeto, você vai refinar muito esse projeto. Então, o logo não é esse, o texto não é esse tipo de coisa. Eu não achei aqui no Cloud nenhuma ferramenta que consiga eu editar, então eu não consigo editar aqui, ó, a não ser com prompts, coisa que o Lovable já tem, para mim é uma vantagem bem legal. E a principal é você tá dando um monte de prompt e aqui ele tem limitação. Vai chegar um momento, isso com pago, tá? Fora o free, que o free é 2, 3 e já era. Você chegou ao nível de prompt na conversa, eu não achei nenhum meio de eu continuar a conversa. Vou até mostrar aqui para vocês. Gente, achei aqui um projeto que eu estou fazendo da questão da Tok Tok aqui. O que está acontecendo, tá? Aqui acontece a seguinte situação. Eu dei o mesmo prompt que estamos fazendo também no Lovable e aconteceu uma situação aqui. Na versão 45 diz que Cláudia atingiu o limite máximo para esta conversa. Por favor, inicie uma nova conversa para continuar conversando com Cloud. Ou seja, eu tenho um projeto com 45 versões. Detalhe, não são 45 OKs de prompts, porque ele vai errando. Então, se ele erra uma, ele fica consertando, consertando, consertando e pula para 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim até chegar na 45, coisa que o Lovable ele não faz. Se acontece um erro no Lovable, ele deixa você consertar, né? Então, o que a gente consegue ver aí? É o potencial que, como empreendedor, você consegue fazer de uma plataforma que te dá esse motor de IA e a própria plataforma não está utilizando todo o poder que tem nessa IA, né? Então, algo interessantíssimo. Ali a plataforma que eu mostrei para vocês, que é a teste ali, a gente pode ver que de fato é um teste que ele buga em várias questões aqui, que ele acaba bugando, ele acaba não, na versão 2 não conseguindo fazer com tanta efetividade o mesmo prompt, absolutamente tudo igual do que a gente tem no Lovable. Então não botou foto, não botou nada. Como é que ficou no Lovable? A mesma plataforma. Tá? A mesma plataforma ficou assim, ó, para vocês verem, é só um prompt. Não dei mais que um prompt. Eu clico em entrar com o Google, ele já colocou entrar no Google aqui. E aqui ele já colocou uma foto, ó, festa junina, ele já criou aqui toda uma sequência de amei, toda uma comunidade que eu estou criando, né? Então, poxa, é muito legal. Então, ele tem aqui a questão de votação, o buscar não está funcional também, o mapa está funcional, do meu ponto de vista, em questão de designs, design um pouco melhor. Os alertas também, a página está clicável. Ó, dá para criar uma nova postagem, você mesmo pode postar. E o perfil. Então,
coloca foto, o quero ir já tem opções, então realmente eu achei essa funcionalidade, o Lovable em si, ele muito mais refinado. O vídeo de hoje é bem rápido, justamente para passar para vocês que vocês têm a opção, esse e várias outras, né? Mas esse especificamente, a Cloud, ela está trazendo opções muito interessantes. Acredito que nas próximas atualizações talvez a gente consiga criar algo muito similar ao Lovable com o Cloud, mas realmente eles fizeram um trabalho espetacular, o Lovable de tudo que eles fizeram. E você pode criar um novo bate-papo aqui e eu vou mostrar para vocês como é que faz realmente criar um site imobiliário. Simplesmente eu dou esse prompt para ele e ele começa a criar, e eu vi que alguns refinamentos, como eu comentei com vocês, do prompt propriamente dito, do Lovable é muito, muito superior. E o principal ponto é a questão ali de barrar mesmo a quantidade de informações que você coloca nessa conversa. É algo que fica muito ruim para você que está mexendo, para você que está programando. Eu quero trazer várias informações de tecnologia, de IA, de empreendedorismo nesse canal aqui. E uma delas, que é o próximo vídeo também, é como você está vendo um vídeo aqui e esse vídeo eu simplesmente tô com uma iluminação, que é um bastão de LED simples que eu comprei, outro bastão de LED simples que eu comprei, a câmera do meu celular, o MacBook conectado a ela e simplesmente gravação nele. É algo muito legal, muito simples, porque eu tô gravando a tela e ao mesmo tempo tô falando com vocês numa câmera que é bem profissional, uma câmera muito boa, que é a câmera do iPhone. Então se você tem isso, você consegue estar utilizando e eu vou te explicar também no próximo vídeo. Gente, aqui finalizando o prompt ali que eu coloquei, eu criei um pouco também como criar um site imobiliário, ele está puxando informações, obviamente, no histórico com ele, então ao máximo que ele conseguir filtrar, mas é algo muito legal para você ver o poder que essa IA tem. Inclusive o Lovable ele fez um, uma campanha com vários motores de IA, Cloud, da OpenAI, do Google, para você testar. Então foi alguns dias de teste ali que o Lovable deixou. Esse aqui, ele é o que a gente consegue ver do primeiro prompt. Então eu não defini absolutamente nada. Então encontre o seu imóvel dos sonhos, ele já fez os tipos de busca, ó, bem interessante. Botou uma cor meio roxa e tal. Mas é um padrão Móvel Max interessante. Um problema que dá com bastante frequência no Cloud também, que eu não vi no Lovable, ele não entende essas outras abas como sendo abas de âncoras. Então, a ideia é a gente criar uma plataforma onde o início, o clique vai para o início, o imóveis vai para o imóveis. Então, a gente vê isso, que a própria Cloud ela tem muita dificuldade em entender isso. Eu tenho que dar vários prompts para ela entender que isso são âncoras para deixar alinhado. Então, estou dando aí mais uma dica aí para vocês, se vocês quiserem testar e estressar mais a plataforma Cloud, porque realmente em questão financeira ela é bem mais em conta. Se você usar muito, você vai ver que o Lovable ele acaba sendo valores a partir de $20 para começar, depois 40, $50 e assim vai. E já o Cloud ele é um valor bem mais em conta, só que ele tem limitações aí que eu não consegui desbravar por bater, bater, bater na tecla e não ir além. Tá bom, gente? Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça que a gente está começando o canal, então é muito importante seu like, muito importante você se inscrever. Cada vez mais a gente vai trazendo mais conteúdo muito especial para você. Valeu e até a próxima.